No final do capítulo anterior, Shinobu tinha derrotado alguns prisioneiros e deu um poderoso grito que deixou todos em alerta. Ao ver o Shinobu pela câmera, Magami perguntava para si mesmo se dessa vez o Shinobu iria ser o seu rival ou o seu brinquedinho. Porém, mais prisioneiros vão até a cela do Shinobu para matar, incluindo alguém que o Shinobu jurou não esquecer. Neste vídeo, ele resumiu o capítulo 3 de Abyss Reis. Shinobu fazia sons com a sua língua para desvendar o layout da prisão. Em seguida, ele determinava o rosto e o corpo do inimigo pelo som da respiração. Com o som dos passos, ele previa o tempo e distância de cada ataque, assim antecipando o alcance e sabendo o tipo da arma pelo som dela cortando o ar. Os prisioneiros, completamente sem saber dessas habilidades, viram uma pilha de corpos e um piscar de olhos. Shinobu estava sem nenhum ferimento. Através da câmera de segurança, alguém via aquilo e dizia que deveriam chamar o Shinobu de ceifador cego. Esse alguém era o Kashiwagi, que falava que provavelmente o Shinobu irá agitar a prisão para eles, e parabenizava Sasaki por ter trago ele. Sasaki agradecia enquanto se tremia de medo. Nisso, o Kashiwagi perguntava o que estava assustando Sasaki, pois o Shinobu iria ser o bom catalisador para aumentar a velocidade em que os prisioneiros se matam, e parabenizava Sasaki mais uma vez. Sasaki agradecia, e Kashiwagi perguntava o que tinha acontecido com os homens que foram com ele, mas Sasaki não respondia. Então Kashiwagi perguntava se o Sasaki teria mandado os seus homens lutarem enquanto se mijava de medo. Sasaki ficava muito nervoso e deixava claro que isso aconteceu, mas Kashiwagi apenas ficava quieto por um tempo e depois falava para Sasaki não se preocupar, pois o chefe não pretendia puni-lo. Sasaki ficava aliviado, mas Kashiwagi falava que tinha acabado de abrir um espaço na cela do Shinobu Mimushi e mandava jogarem o Sasaki lá. Kashiwagi falava que essa foi a ordem do chefe, mas Sasaki ficava sem entender. Kashiwagi mandava levarem o Sasaki logo, porque ele estava fedendo a mijo. Enquanto o Sasaki era levado pelos guardas, ele falava que o Shinobu iria matá-lo se ele fosse e pedia para falar com o chefe. Sasaki ia e Kashiwagi falava que a justiça era servida para aqueles que cedem para o medo. Nesse momento, seu telefone toca. Ele era chamado pelo chefe e perguntava se eles tinham terminado por hoje. O chefe falava que sim e mandava o Kashiwagi afundar os prisioneiros no pântano. Kashiwagi acata o pedido do chefe e vemos que o Magami tinha feito seu treino com o seu brinquedinho. Os guardas chegavam com Sasaki na cela do Shinobu. A porta ia abrindo e Sasaki ficava nervoso, mas rapidamente um guarda empurrava ele para dentro. Shinobu estava parado no fundo da cela. Um dos guardas falava para o Shinobu cumprimentar o seu companheiro de cela e ser bonzinho com ele. Sasaki ficava parado. Shinobu se aproximava e parava na frente do Sasaki, mas Sasaki não dizia nada e saía da frente do Shinobu. Sasaki se sentava em uma cama e pensando fala que o Shinobu ainda não sabia que era ele ali. Mas se ele dissesse uma palavra, ele estaria morto. Onde vemos a lembrança de quando o Shinobu falou, queria se lembrar da voz dele. Shinobu falava que a cama que o Sasaki estava sentado era sua. Nisso o Sasaki começava a se tremer. Em pensamento, Sasaki diz que já fez besteira. Shinobu acha que o Sasaki não tinha ouvido ele, e então se aproximava falando que o seu nome era Shinobu Mibushi. E perguntava o nome do Sasaki. Sasaki não falava nada e começava a suar frio. E percebendo que não foi ouvido, Shinobu chegava perto do Sasaki e começava a fazer sons com a sua língua. Sasaki estava sendo examinado. Shinobu chegava ainda mais perto. Isso deixava o Sasaki ainda mais nervoso, porém era anunciada a hora vaga. Shinobu pensava um pouco e se afastava. Sasaki começava a achar que estava salvo, mas dois caras armados entravam ali. Um deles perguntava se foi ali que alguém tinha dado um grande grito e o outro falava que como eram dois, iria ser um ponto para cada. E ao ouvir aquilo, Sasaki percebia que ele estava longe de ser salvo. Um deles ficava pronto para atacar e falava que o cego era seu. Já outro dizia que isso não era justo. O cara avança tentando esfaquear o Shinobu, mas o Shinobu se defendia. Outro cara debochava do seu parceiro por ele ter achado que iria ser fácil. E falava que fácil iria ser a sua vítima. Sasaki ficava atento e segurava o braço do cara para se defender da facada. Em pensamento, Sasaki fala que não iria morrer tão facilmente. Já o cara mandava ele desistir e começava a socar o rosto do Sasaki, onde vemos o rosto do Sasaki inchado e sangrando, mas Sasaki não soltava a faca. O cara falava que isso estava demorando demais e continuava socando o rosto do Sasaki, mas Shinobu segurava o braço do cara o impedindo de continuar. Sasaki ficava surpreso com a atitude do Shinobu. O cara chamava pelo seu irmão, mas vemos que ele estava caído. Shinobu puxava o braço do cara e aplicava uma técnica do estilo Mibushi, irregular, reverse flip, avalanche. Shinobu arremessava o cara no chão, fazendo ele gritar de dor, e em seguida Shinobu golpeava a parte de dentro da boca do cara, fazendo ele desmaiar e soltar a faca. Shinobu ficava parado na frente do Sasaki, e pensando, Sasaki dizia que o Shinobu o salvou. Sasaki se lamentava pelas coisas ruins que ele fez com o Shinobu, porém um dos irmãos se levantava. Ele tinha recobrado a consciência e Shinobu não percebeu. Sasaki pensa que se ele ajudar o Shinobu não iria se vingar dele. Shinobu estava prestes a ser acertado, mas Sasaki gritava avisando que o cara estava atrás dele. Shinobu girava e derribeava a facada com o braço, e usava a inércia do movimento para devolver um poderoso soco. Os dois prisioneiros foram derrotados. Shinobu ia até o Sasaki e perguntava por que ele falou.
Shinobu. E nervoso, Sasaki falava que o Shinobu tinha salvado a vida dele e que ele apenas quis retribuir o favor e perguntava qual era o problema disso. Só que Shinobu não gosta do tom em que o Sasaki falou com ele, mas rapidamente Sasaki se desculpava. Sasaki estava com medo do Shinobu fazer alguma coisa com ele, mas Shinobu ficava parado. Então Sasaki perguntava para o Shinobu se ele iria machucá-lo, mas Shinobu pensava no Magami e falava que não, pois não iria participar dos jogos dele. Além disso, Shinobu falava que o Sasaki tinha escolhido honra para sua vida, e que mesmo ele sendo um covarde, Shinobu respeitava isso. Sasaki então se lembrava de quando ele quis trabalhar ali na prisão, e do seu superior falando para ele não aceitar porque ele poderia se ferrar, mas ainda assim ele quis, pois estava devendo seu superior. O seu superior até admitia que admirava a responsabilidade do Sasaki e falava para ele voltar inteiro. Sasaki estava claramente arrependido do que fez, mas nesse momento Shinobu via algo. Shinobu falava que um grupo de 3 estavam procurando o alvo e que provavelmente iriam chegar ali. Shinobu perguntava o quanto o Sasaki conhecia a prisão, e Sasaki falava que conhecia muito porque trabalhava ali. O grupo de prisioneiros chegavam ali. Eles logo ameaçavam Shinobu e Sasaki e perguntavam qual deles gritou no dia anterior. Em tom sarcástico, Shinobu falava que era fácil fazer inimigos ali e pedia para Sasaki ajudá-lo, mas Sasaki perguntava se o Shinobu não se importava em se aliar a ele. Shinobu falava que não, porque ele conhecia o local, tinha senso de justiça e era o seu companheiro de cela. Isso tudo era o suficiente para o Shinobu. Mas Shinobu falava que tinha apenas uma reclamação. Sasaki perguntava qual era e Shinobu falava que o Sasaki fedia a milho. E Sasaki perguntava se o cheiro estava tão ruim assim. Com um aliado ao seu lado, Shinobu entrava cada vez mais fundo no abismo. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso tenha gostado e de conferir a playlist com mais resumo de mangás. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.